Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao processo de restauração da Belina Rota do Asfalto, restauração e preparação para aquela viagem que a gente planeja fazer em breve, né, para a Cordilheira dos Andes. E hoje a gente vai falar, talvez a gente esteja chegando num momento bastante esperado por alguns, que é o nosso assunto a respeito da inspeção das pontas de eixo traseiros da Belina. Esse ensaio que a gente vai mostrar aqui para vocês, ele chama-se ensaio de líquido penetrante, ou LP no jargão aí das indústrias, e ele atende um dos objetivos aqui do nosso programa, do nosso projeto, que é trazer conhecimento da indústria para manutenção automotiva. Então esse ensaio de líquido penetrante, ele tem como objetivo principal a identificação de fissuras, né, que são pequenas trincas que podem fragilizar, né, uma peça, um equipamento mecânico e, consequentemente, provocar uma fratura. Eu queria lembrar para vocês que as trincas, não existe critério de aprovação de trinca, ou seja, né, aquela peça tem uma pequena trinca, aqui isso não existe. Por que não, né? Porque a trinca, diferentemente de algumas descontinuidades que podem acontecer num equipamento mecânico, elas não são estáticas. As trincas elas têm a tendência sempre de se propagar. Então aquela pequena fissura invisível, ela vai acabar se tornando, ela vai se propagar, vai se tornar uma grande trinca até que chega uma hora que fratura e eu tenho a quebra do equipamento. Tá? Bom, então esse ensaio de líquido penetrante, ele começou ali dentro da indústria, como eu falei para vocês. Ele é muito aplicado em equipamentos soldados, que é uma especialidade do nosso, né, na indústria aí que nossos clientes, porque durante o processo de soldagem, você tem o aquecimento da peça. Esse calor provocado pela solda, ela provoca tensões residuais, e essas tensões residuais, elas podem provocar trinca, né? E essa trinca, como eu falei para vocês, provocar a fratura do equipamento. Mas ela também é usada, esse ensaio também é usado na manutenção mais comum de se ver dentro da indústria, e não dentro da manutenção automotiva. Estranhamente, na verdade, né? Porque seria muito conveniente também se aplicar na manutenção automotiva, afinal de contas ali você tem várias peças mecânicas que estão sujeitas a isso. Mas sujeitas como, né, se aquela peça já foi fabricada? Em função de fadiga, ou seja, uso repetitivo. Então nós sabemos que aqui no nosso país, principalmente, a gente tem muito buraco nas vias, né? E esses buracos eles vão provocando fadigas em função de esforços repetitivos. E essas fadigas podem provocar a quebra do equipamento, né, da peça no caso. Então por isso a gente vai estar avaliando os eixos traseiros do Del Rey, as pontas de eixo do Del Rey, ou melhor, da Belina. Por que a gente não vai avaliar os eixos dianteiros? Porque os eixos dianteiros eles estão incorporados à junta homocinética, que é uma peça de troca regular. Então a gente vai substituir, quando a gente trocar a junta homocinética, o eixo faz parte dele. Então vai ser trocado por um novo. Agora os traseiros a gente pretende reaproveitar, né? Então, em função disso aí que a gente vai apresentar para vocês aí toda a sistemática do ensaio do líquido penetrante. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz? Olá pessoal, então é aqui, ó, essa daqui é a ponta de eixo onde a gente vai fazer o ensaio de LP. Então vocês notem, né, que é só na pontinha, né, não no eixo inteiro. Tem que ser numa superfície usinada, como vocês estão vendo aqui, né, bem lisinha, assim, aqui que a gente vai fazer a aplicação dele. E vocês imaginem o que não aconteceria, né, que poderia acontecer se tiver uma trinca aqui e romper isso daqui, né? Então essa roda ela sai aí com o eixo e tudo. Então em função disso vocês vejam o risco que às vezes a gente corre, né, por não ter essa preocupação prévia. Então numa manutenção mais comum de a gente ver na área automotiva, nas oficinas tradicionais, o que se faz aqui é simplesmente remover os rolamentos, fazer uma limpeza, trocar a graxa, colocar o rolamento novo
e muito pouca atenção se dá à integridade dessa peça, né? Então esse cuidado aqui que nós temos que ter, afinal de contas a gente vai para longe com esse carro, e mesmo que não fosse, mesmo que fosse para um uso mais caseiro, mais próximo, né? Você sabe que você vai daqui até a padaria e a coisa pode acontecer. Então esse procedimento aí a gente vai estar explicando aí para vocês o passo a passo. Olha lá, pessoal, primeiro passo, né? Então é fazer a limpeza, não pode ter nenhuma resíduo de graxa, então isso aqui tem que estar muito bem higienizado, como vocês viram aí, né? Que foi feita a limpeza. Mas mesmo uma sujeira residual, ela pode atrapalhar. Então por isso que nós fazemos a aplicação do primeiro produto, né, que é um desengordurante. Esse desengordurante ele pode ser feito através da aplicação aí com um pincel ou em forma de spray, né? Então para fazer uma higienização completa, né, tem que estar muito bem limpinho, não pode ter nenhuma contaminação. E agora é que nós vamos fazer a aplicação do líquido penetrante propriamente dito, que é essa tinta vermelha que vocês estão vendo aí, né? Aí você fala, pô, mas aí a peça vai ficar inteira vermelha, como vocês estão vendo. Só que essa tinta vermelha, de fato é uma tinta, ela não tem catalisador, ela não tem secante. Por quê? Porque o objetivo não é pintar a peça, e sim aplicar um líquido vermelho, que é uma cor bem chamativa, né, bem gritante, tão fluido, tão fininho, que ele é capaz de penetrar na mínima fissura que possa existir. Daí vem o nome líquido penetrante. Então por que ele não tem o secante? Porque depois que foi feita a aplicação, depois que a peça está toda vermelha, esse líquido superficial, essa tinta superficial, ela vai ser removida. Então por isso que vocês estão vendo aí a remoção dessa tinta com um pano, pode ser lavando também, até mesmo com uma máquina de hidrojato, com bastante pressão, pode ser utilizada. Então vocês viram que apesar de ser uma tinta, ela é removida, né? Superficialmente ela é removida facilmente, né? Com pano ou mesmo lavando. Aí você fala, pô, mas aí nós tiramos ela completamente. Não, completamente não. Porque se existia uma trinca aí, a tinta ela foi absorvida por essa trinca. E a gente pode não estar enxergando agora, mesmo depois de fazer a limpeza do eixo. Muito bem, bom, depois de fazer essa limpeza que vocês viram aí, nós vamos entrar com um terceiro produto. Esse terceiro produto ele é um revelador. Então ele vai ser aplicado também em spray, como vocês estão vendo. E quando o revelador entra em contato com a possível trinca que foi absorvida, com a possível tinta que foi absorvida pela trinca, que nós nem sabemos ainda se existe, né, porque a gente está avaliando, vai acontecer uma reação química. E essa reação química vai fazer com que a gente enxergue um risco vermelho, né? Uma pequena marca vermelha. Se tiver essa pequena marca vermelha, aqui denuncia que ali existe uma trinca. Bom, pessoal, então vocês viram aí, fizemos o ensaio de LP nas duas extremidades, né, dos eixos, aí, nas duas pontas de eixo. Tivemos a sorte de não ter a trinca, né, quer dizer, todo esse trabalho para constatar que, apesar da Belina ter rodado só no Brasil, imaginamos, né, porque ela não é nossa desde 0 km, mas ela suportou as estradas brasileiras sem comprometer as pontas de eixo. Né? Mas pelo menos agora nós temos essa certeza e estamos tranquilos. Então, pessoal, o LP, líquido penetrante, ele é considerado como um ensaio não destrutivo, mais uma vez no jargão de fábrica, da indústria, manutenção, END. Existem outros ensaios não destrutivos. O ultrassom, por exemplo, também é um outro ensaio não destrutivo. Poderíamos aplicar ultrassom, só que a gente reconhece, né, que no ambiente de oficina fica muito mais difícil, né? É um processo muito mais oneroso. Mostrando aqui para vocês, pode ter ficado a impressão aí para alguém que isso é fácil de fazer, tal, né?
Não é complicado, mas ao mesmo tempo ele exige que exista alguma técnica, a pessoa tem que ser treinada para isso. Como vocês viram, isso faz parte do nosso trabalho dentro da indústria, por isso a gente conseguiu reproduzir aqui na nossa oficina. Mas existem profissionais que são especializados nisso, né? Que são técnicos exclusivamente em ND, em ensaios não destrutivos. Por quê? Porque na hora de avaliar, de verificar lá se houve ou não a fissura, você tem que ter um determinado critério. Então não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mas o nosso objetivo aqui era mostrar para vocês o princípio e principalmente deixar clara a importância de fazer esse ensaio para a gente poder ter segurança para a gente, para os ocupantes do carro e as outras pessoas que estão passando próximas a ele também. E se tivesse aparecido uma trinca? E se tivesse, né? O que a gente iria fazer? Honestamente, nós iríamos trocar as pontas de eixo, não o eixo completo, só as pontas. Essas pontas elas podem ser sacadas e substituídas. Num carro como a Belina, como o Del Rey, como o Opala, um Passat e daí para frente, que são carros que foram produzidos não há tanto tempo, é muito mais fácil você fazer a substituição do que você fazer a recuperação dele, que teria que ser feito através de um processo de soldagem. Agora, para soldar, não é simplesmente ir lá e soldar em cima da trinca. Essa trinca ela deveria ser aberta, soldada, usinada, temperada novamente, né? Então, muitas vezes isso acaba custando mais caro do que substituir a ponta de eixo. Então, essa seria a alternativa. Então isso aí fica com uma dica para vocês também, né? Se você não quer se preocupar em fazer um ensaio de líquido penetrante e não tem a segurança de fazer ensaio, vai lá simplesmente e troca a ponta de eixo, né? E aí você pode correr o risco de perder a peça, perder uma peça boa, mas pelo menos você tira essa preocupação da sua cabeça e utiliza o carro com 100% de segurança. Então é isso aí, pessoal, mais uma etapa aí que a Belina Rota do Asfalto passa, né? Que agora temos uma certeza a mais que ela vai conseguir cumprir aí com o seu objetivo, que é a nossa expedição aí para a Cordilheira dos Andes. Gostou do vídeo? Compartilhe com os colegas, deixe o seu like, ative o sininho aí para vocês saberem de novos vídeos. Não se inscreveu no canal, se inscreva também. E se tiver alguma dúvida sobre manutenção automotiva ou mesmo sobre o ZND, líquido penetrante, deixa aí os comentários com a gente aí que vai ser um prazer responder para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.